Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Atendendo a vários pedidos, vamos fazer agora uma revisão de véspera para as provas da IDECAM. Eu fiz uma revisão de véspera aqui de aula sobre as questões do SUS, sobre temática de SUS. E muita gente que me acompanha, né, disse: Gi, vai fazer da enfermagem, faz da enfermagem, a gente precisa, então vamos lá. Eu mapeei os temas mais importantes que a IDECAM vem cobrando constantemente nas suas provas. A gente sabe que em provas de concurso tem temas que a banca sempre cobra, que são os que a gente chama de temas quentes, e tem temas que ela coloca lá no conteúdo programático que ela cobra uma prova ou outra e não são tão frequentes, tão assíduos. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês nessa nossa série de aulas aqui de revisão de véspera são os temas quentes, ou seja, aquele tema que sempre, em toda prova da banca, ele está lá. E você precisa saber, você não pode ir para a sua prova sem saber esses temas. Então, na aula de hoje, eu trouxe 3 temas aqui para gente que estão no ranking lá, lá em cima, dos mais frequentes, tá? Urgência e emergência, e aí, em urgência e emergência, especificamente primeiros socorros, eu vi caindo muito em todas as provas e vou mostrar aqui para vocês isso. Legislação profissional e código de ética, tá? Teremos outras aulas aqui, então fica ligadinho aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que eu publicar nova aula, você vai ser notificado. E aí, se o conteúdo que eu estou abordando aqui é uma dificuldade sua, você tem realmente aquela obrigação moral de assistir essa aula para ir bem preparado para a sua prova, tá? Quem me acompanha aqui já sabe que a minha metodologia de uma forma bem didática e bem leve para que você consiga compreender tudo que eu estou trazendo aqui ensinando. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Rios, enfermeira, já estive no seu lugar também, galgando um cargo público em concurso, já consegui minhas aprovações, hoje trabalho nelas, graças a Deus, e venho nas redes sociais direcionando, mentorando pessoas da enfermagem a conseguirem também alcançar suas aprovações em concurso e aqui no YouTube trazendo aulas sobre enfermagem, legislação do SUS e legislação da EBSER, mesmo para quem não é da enfermagem, tá bom? Então vamos lá começar. Vocês vão ver que a metodologia que eu trago hoje primeiro eu vou explicar o contexto, trazendo os pontos mais importantes aqui diante da série de análises que eu fiz da banca, para depois mostrar para vocês como esse assunto que eu expliquei é cobrado em questões. Então, vamos começar por urgência e emergência, tá? Urgência e emergência é o que é que você não pode ir para sua prova sem saber. Primeiro, os elos da cadeia de sobrevivência. Nós sabemos, né, que a última atualização do American Heart Association trouxe atualizações nessa parte aqui e vocês precisam saber disso para ir para a sua prova bem preparado, tá? Porque aí, se ela vier abordando esse conteúdo, como já abordou várias vezes, vocês irão saber. Então, primeiro ponto que vocês precisam lembrar. Esses elos, existem duas separações para o componente de PCR intra-hospitalar e um componente de PCR que acontece extra-hospitalar, ou seja, aconteceu dentro do hospital ou aconteceu fora do hospital. E aí, os elos se diferenciam entre si se for intra-hospitalar ou extra-hospitalar. Então, para que você visualize, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. O componente intra-hospitalar, o que é que acontece, né? Quais são esses elos da cadeia de sobrevivência? Então, o primeiro, no intra-hospitalar, está aqui relacionado a reconhecimento e prevenção precoce. Ou seja, precisa existir realmente um padrão naquela instituição para que realmente haja essa vigilância constante, para que tenha esse reconhecimento precoce de um caso de parada cardiorrespiratória nesse ambiente intra-hospitalar, tá? Então, a equipe precisa, como um todo, estar ali bem atenta para reconhecer precocemente uma situação de parada cardiorrespiratória, tá? Segundo ponto desse elo, acionamento do serviço médico de emergência. Então, o que que acontece? O profissional visualizou lá uma parada cardiorrespiratória nesse ambiente intra-hospitalar. O que é que tem que fazer? Acionar o código. Geralmente, os hospitais, né, eles devem estar preparados, devem ter um código de acionamento. Então, por exemplo, teve uma instituição que eu trabalhei que a gente acionava o código 00. Então, todos os profissionais do time de parada, eles já sabiam que aquele código 00 era um caso de parada cardiorrespiratória. Então, o segundo ponto desse elo
é o acionamento desse serviço, tá? E aí nos hospitais existe um time, deve existir um time para ser acionado nesse momento através desse código e realmente agir nas intervenções dessa parada, tá? E aí, qual é o terceiro componente desse elo? RCP de alta qualidade. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês vão ver nos próximos temas aqui que eu vou abordar que esse assunto ele é realmente sempre batido na tecla. RCP de alta qualidade. E eu vou até mostrar para vocês aqui quais são os mecanismos de avaliação para que a gente veja se essa RCP, né, essa reanimação cardiopulmonar, ressuscitação cardiopulmonar, está acontecendo realmente de forma qualitativa, com qualidade, como deve ser feito, tá? O quarto componente qual é? Desfibrilação. No nosso ambiente intra-hospitalar, o nosso quarto componente é desfibrilação. Depois, cuidados pós-PCR, tá? Então, visualizou, reconheceu precocemente, acionou o time, fez a RCP de alta qualidade, desfibrilou, né? Quando a gente vê que são casos realmente de usar desfibrilação. Cuidados pós-PCR e recuperação, tá? Então, esses são os elos da cadeia intra-hospitalar. Já o componente extra-hospitalar, a gente tem algumas mudanças. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. No extra-hospitalar, a gente não começa, como a gente viu lá no intra-hospitalar, deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil a visualização, a gente não vai começar com reconhecimento e prevenção precoce, porque ninguém fica num ambiente extra-hospitalar assim, procurando alguém que esteja em parada, tá? Mas qual é o primeiro item desse elo aqui, quando a gente fala de PCR extra-hospitalar? Acionamento do serviço médico de emergência, o mais rápido possível, tá? Ele precisa realmente ser o mais rápido possível, porque aqui, quando a gente pensa em tempo é muito precioso aqui, tá bom? O segundo componente qual é? RCP de alta qualidade, como a gente já tinha visto até lá em cima, que era o nosso terceiro componente no ambiente intra-hospitalar. No extra-hospitalar é o segundo, tá? E aí, qual é o terceiro? Desfibrilação. Segue a mesma linha, tá? Primeiro, aciona o serviço médico de emergência, começa a RCP de alta qualidade, desfibrilação, tá? Depois disso, né, parte para a questão da ressuscitação avançada. Então, vai ser realmente transferido esse paciente para a unidade hospitalar e tudo direitinho para ter realmente esse acompanhamento, porque a gente aqui está numa situação que foi um ambiente extra, tá? Então, pensa. Chamou o serviço de emergência, já vai ali na RCP de alta qualidade, desfibrilação, quando a gente tem o DEA disponível naquele ambiente, né? E aí, o quarto componente é a ressuscitação avançada, encaminhando realmente esse paciente para cuidados mais especializados, tá? E aí a gente tem também cuidados pós-PCR, como o nosso quinto componente, e o sexto, a recuperação, que aqui não diferem do nosso ambiente intra-hospitalar. Percebam que o quinto e o sexto elemento são iguais nas duas, tá? O que é que diferencia? Que no ambiente intra-hospitalar a gente vai precisar fazer reconhecimento e prevenção precoce, e no extra-hospitalar a gente não tem como ter essa vigilância, então a gente vai começar ali realmente através do acionamento do serviço médico de emergência, tá? Outro ponto que eu queria falar aqui para vocês quando a gente pensa em possíveis causas de PCR, tá? Quais poderiam ser as possíveis causas de PCR? Então, a gente tem as situações de adultos, a gente tem as situações de crianças e a gente tem a situação de gestantes. Então, eu trouxe para aqui para mostrar para vocês quais as possíveis causas, porque a sua prova ela pode abordar cite as possíveis causas de PCR em adultos, se ela tiver, por exemplo, uma questão dissertativa, para você explicar. Ou se ela tiver uma questão fechada, como geralmente acontece, ela pode pedir para você colocar se isso é verdadeiro ou falso e trazer esses componentes, tá? Ela pode realmente colocar como ABCDE lá para você dizer também, colocar um elemento falso aqui dentre as alternativas. Então, você precisa saber quais são essas possíveis causas. E em se tratando de adultos, tá? Como eu coloquei aqui destacado para vocês primeiro, a gente tem os famosos 5Hs e 5Ts, tá? E aí, relembrando com você quais são esses 5Hs e esses 5Ts, tá? Primeiro aqui, primeiro H, situação de hipóxia. Esse paciente, ele pode estar em uma situação de hipóxia, que aí vai reduzir realmente a oferta de oxigênio
e aí levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? A segunda situação pode ser uma hipovolemia. Então, por exemplo, esse paciente está num quadro de choque hipovolêmico, ele está lá com alguma hemorragia, por exemplo, e aí essa volemia dele está baixa e pode levar essa PCR, tá? A questão da acidose, né? O hidrogênio ali no corpo causando uma acidose presente lá de forma diferente do padrão que ele deve estar, e aí causando uma acidose. O quarto, ou uma hipo ou uma hipercalemia, pode ser também outra situação que gere essa questão da PCR em adultos. E o quinto, uma hipotermia. E aí, sempre eu gosto, né, de trazer aqui, como eu digo para vocês, de forma facilitada, passando a minha vivência de como foi o meu estudo. Eu sempre gostei de correlacionar os meus estudos com mnemônicos, tá? Porque eu acredito que isso facilita o nosso processo de aprendizagem e de recordação na hora da nossa prova, na hora de fazer questões. E aí, como é que eu fazia o estudo desse ponto para eu não esquecer nada aqui desses componentes? Então, eu sempre pensava que eu tinha 4 situações de hipo, e aí uma pode ser hipo ou hiper, e o hidrogênio, tá? A acidose. Então, perceba aqui, ó, o que é que eu falei para você e o que é que eu quis traduzindo em miúdos, tá? Eu tenho aqui a hipóxia, então é uma hipo, tá? Hipovolemia, segunda hipo. Hipocalemia, e aqui cabe um adendo que pode ser a hiper também, tá? Seria a terceira hipo. E a hipotermia seria a quarta hipo. Então, eu pensava, eu tenho 4 situações de hipo e hidrogênio. Então, para eu lembrar, eu sempre procurava lembrar. Eu tenho 4 hipo. Então, qual é a primeira? Hipóxia. Qual é a segunda? Hipovolemia. Qual é a terceira? Hipotermia. Qual é a quarta? Hipocalemia. E aí pode ser hipercalemia também. Fechou os hipos todos? O que é que eu tenho? Hidrogênio. Lembrei dos meus 5Hs, tá? Então, pensa aí se isso é uma forma que pode te ajudar, já adota aí na sua rotina de estudo, para que você não esqueça, porque isso aqui, gente, é um tópico muito importante em provas de concurso, tá? E pode estar na sua prova. Inclusive, essa metodologia aqui, aliando vários métodos de estudo, né? Tanto a questão dos mnemônicos, como flashcards, também faria estando no seu lugar, flashcard sobre esse conteúdo aqui, porque ele sempre está presente nas provas, é o que eu passo também para os meus mentorados, e a gente vê que dá muito certo, porque aí eles conseguem realmente fixar esse conteúdo, tá? Aí a gente viu as possíveis causas de PCR em adultos. E aí, quando a gente pensa em gestante, quais seriam essas possíveis causas de PCR? Então, a gente tem que lembrar do A, B, C, D, E, F, G, H, tá? E aí, quais seriam esses componentes? E aí, pensa primeiro, tá? Do A ao H. Você vai ter quantos componentes aqui? Eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H. Então, eu tenho 8 componentes que podem levar a minha gestante à PCR. Um deles, que é o G, que são as causas gerais, são os 5Hs e os 5Ts. Eita, gente, perdão, falei dos 5Hs e não falei dos 5Ts. Vamos voltar aqui, peraí. Os 5Ts, tensão do tórax, então pneumotórax, tá? Hipertensivo, que causa essa tensão no tórax, tamponamento cardíaco, tóxicos, então substâncias tóxicas, tá? Trombose coronariana, que a gente pensa logo em infarto também, e tromboembolismo pulmonar. Então, trombose, pensa, tanto pode ser coronária como pulmonar, tá? Os tóxicos que a gente pode ter, tamponamento cardíaco e tensão no tórax. Esses são os 5Ts. Agora sim, fechando os componentes das causas de PCR em adultos. E aí, voltando para a parte de gestantes, né, que eu me antecipei aqui, essas causas em gestante, como a gente viu, nós temos 8, mas uma delas é o que você já aprendeu aqui, que são as causas gerais, que não são obstétricas, não estão relacionadas à questão obstétrica dela. Então, são os 5Hs e os 5Ts que a gente acabou de aprender, tá? Fora isso, que seria as gerais, que é o nosso G, nós temos os outros. Então, o A está relacionado a complicações anestésicas que essa gestante pode estar passando ou ter passado. Então, está relacionado
a anestesia. O B, hemorragia, tá? Ela teve algum tipo de hemorragia e aí relacionada a essa gestação, tá? Porque as causas não obstétricas estão no nosso G, que a gente pode ter a hipovolemia lá, um choque hipovolêmico, uma hemorragia, mas não relacionada à gestação, tá? Temos a questão cardiovascular, que a gente sabe que também muda durante a gestação, tá? Esse coração lá, ele tem uma demanda muito maior, porque agora ele também tem um fetozinho, um bebezinho responsável ali, então muda. E aí pode estar relacionado à questão cardiovascular, pode estar relacionado ao uso de medicamentos que essa gestante esteja fazendo, tá? Pode estar relacionado à embolia, a febre, ela pode estar com algum tipo de infecção e aí causando febre ali, e isso pode também estar relacionado. Aí a gente já viu as causas gerais não obstétricas, que são os 5Hs e os 5Ts, e pode ser também uma questão relacionada à hipertensão, que ela desenvolveu, às vezes ela nem era hipertensa, mas desenvolveu uma hipertensão durante a gestação. E aí, essa pode ser uma possível causa de PCR em gestantes, tá? E aí, para fechar o nosso componente de possíveis causas de PCR, a gente tem aqui o tópico das crianças. Então, quais as causas que podem estar relacionadas à PCR em crianças? Quais as possíveis causas? Então, percebam que aqui, ao invés de 5Hs que a gente tem no adulto, a gente tem mais um, que é o sexto aqui. Então, 6Hs e 5Ts. E esse sexto, ele está relacionado à hipoglicemia. A gente sabe que as crianças, elas podem desenvolver uma hipoglicemia, né, muito rapidamente. Isso aqui pode levar a uma PCR. Todos os outros fatores são iguais aos que a gente viu, tá? Dos 5Hs e os 5Ts. O que é que acrescenta na criança? Mais um H, e aí são 6Hs e 5Ts. E esse H está relacionado à hipoglicemia, tá? O restante tá tudo igual como a gente viu. E aí, outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente fechar esse slide aqui com relação à urgência e emergência, é qual a sequência que a gente vai agir quando um paciente ele está lá em situação de PCR. Então, muitas vezes a gente vê as provas cobrando, e as provas da IDECAN cobram isso, qual a sequência que você vai fazer de atendimento a essa pessoa que está ali em PCR, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer essa sequência aqui, ó, cabide, tá? Coloquei aqui para vocês o mnemônico, porque mais uma vez eu falo, eu gosto muito de usar mnemônico, porque facilita a memorização, a fixação. Quando você aprende esse mnemônico lá na hora da sua prova, você lembrando dele, você vai conseguir lembrar do que cada um se relaciona, quase não sai. Então, o C ele está relacionado a quê? As compressões torácicas. Eu vou primeiro começar com as compressões. O A, qual é a relação dele? A abertura de vias aéreas, tá? O B está relacionado à ventilação e o D, a desfibrilação, quando forem ritmos lá chocáveis, tá certo? E aí, eu concluo para você esse slide aqui. A gente conseguiu visualizar nele os elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar, que são diferentes, tá? As possíveis causas de PCR em adultos, crianças e gestantes e a sequência para atendimento de paciente em PCR, tá? Continuando aqui, a parte de urgência e emergência, eu queria trazer para vocês, para a gente fazer algumas diferenciações, tá? Se você está mais avançado no seu estudo de urgência e emergência, é um conteúdo que você já tem domínio, essa aula aqui é o suficiente para a gente fechar essas revisões importantes. Mas se você percebe que esse tema é uma dificuldade muito grande para você, aqui mesmo no canal eu trago essa aula de atendimento em PCR de forma muito esmiuçada, muito destrinchada, para você saber todos os pontos. Ela está bem completinha, então é só ver aqui na playlist de enfermagem, atendimento em PCR, que tem essa aula super completa para vocês. Aqui é uma revisão de véspera, tá? Então eu estou aqui trazendo os pontos mais importantes. E aí, continuando aqui, aí a gente vai comparar, tá? Como é que é o atendimento, como deve ser o atendimento para adultos e adolescentes. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Adultos e adolescentes, crianças de até
de 1 ano até a puberdade e crianças menores de ano, tá? Então, foi uma situação de PCR. Como é que eu vou agir para cada uma dessas situações? Adultos e adolescentes, crianças de 1 ano até a puberdade e crianças menores de ano. Então, primeiro de tudo, o que é que esse profissional que chega ali, que está nessa situação, vai verificar? A segurança do local. É a primeira coisa. Verifica se o local é seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. Por quê? Porque se ele não for seguro, esse socorrista pode se tornar mais uma vítima. Se tiver em alguma situação ali de catástrofe, por exemplo, pode ser um local que não seja seguro para você fazer esse tipo de atendimento, tá? Segundo ponto, reconhecimento da PCR. Viu lá que a gente precisa, né, agir de forma rápida, precocemente. Então, reconhecimento de PCR. Aquela pessoa caiu ali irresponsiva, né? A gente vai verificar. Não responde, verifica o pulso e a respiração simultaneamente. E aqui, super importante, em até 10 segundos, porque a gente sabe aqui que tempo é precioso. Então, se eu vi que a vítima lá caiu, ela não responde, eu verifico o pulso e a respiração simultaneamente em até 10 segundos. E não tem nenhuma resposta, eu estou numa situação de PCR, eu preciso agir, tá? E aí, qual o terceiro ponto que a gente vai fazer? Realmente, a gente já começa lá naquele ponto que eu trouxe para vocês do mnemônico. Então, a gente precisa começar com as compressões. Se eu já vi que o local é seguro, se eu já vi que é uma PCR, eu tenho que começar com as compressões. E aí, quando a gente pensa aqui em relação de compressão e respiração sem via aérea avançada, que a princípio é a situação que a gente vai encontrar. Então, quando a gente pensa em adultos e adolescentes, seja com 1 ou 2 socorristas, a relação compressão-ventilação, lembra, gente, sem via aérea avançada, é de 30:2, tá? Agora, é uma criança de 1 ano até a puberdade. Se a gente estiver na situação com um socorrista, vai continuar essa relação de 30:2. Mas se a gente está com 2 socorristas, essa relação ventilação com pressão ela passa de 15:2, ou seja, 15 compressões, 2 ventilações, tá? E aí, crianças menores de ano acompanha também essa parte de crianças de 1 ano até a puberdade. Um socorrista 30:2, 2 socorristas 15:2, tá? Continuando aqui, aí a gente tem já uma situação de relação compressão-ventilação com via aérea avançada, tá? É muito importante. Aqui eu deixei em vermelho. E quando você visualizar questões assim na sua prova, verifica se ele diz se está sem via aérea avançada ou com via aérea avançada, que aí é diferente, tá? A gente aqui pensando num adulto ou adolescente, né? Que é a nossa primeira coluna aqui. Então, a frequência da compressão vai ser sempre entre 100 a 120 compressões por minuto e uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 por minuto. Nesse caso, não há necessidade de sincronia entre a compressão e a ventilação, como a gente via ali na situação sem via aérea avançada, por exemplo, que fazem 30 compressões para 2 ventilações. Aqui, como a gente já está com uma via aérea avançada, não precisa ter essa relação de sincronia, tá certo? Então, o que é que eu digo para vocês? Lembrem sempre dos números. Onde tem número tem questão, a gente tem que estar sempre atento, porque as bancas costumam alterar isso aqui para testar os seus conhecimentos. Então, frequência das compressões, de 100 a 120 por minuto, nem pode ser menor que 100, nem maior que 120, para ser uma compressão com qualidade. Então, entre 100 a 120. E a ventilação com via aérea avançada, uma a cada 6 segundos, totalizando 10 por minuto, tá? Em crianças de 1 ano até a puberdade. Então, a gente tem também a relação da compressão de 100 a 120 por minuto e a ventilação, perceba que aqui mudou. Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Perceba aqui a diferença, tá? Super importante. Já quando a gente tem realmente bebês, a frequência de compressão também vai ser 100 a 120
E a ventilação, 1 a cada 2 a 3 segundos. Então, percebam, o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? As compressões são iguais, tá? De 100 a 120, independente da pessoa que você está ali encontrando. Já a ventilação muda. No adulto, 1 a cada 6 segundos, 10 por minuto. E em crianças e bebês, a gente tem 1 a cada 2 a 3 segundos, tá bom? Com relação agora à profundidade dessas compressões, então no adulto a gente vai precisar ter uma profundidade mínima de 5 centímetros e máxima de 6. Algumas questões trazem isso em polegadas, então eu trouxe aqui no mínimo 2 polegadas, no máximo 2,4, tá? Em crianças maiores de ano até a puberdade, 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, que é equivalente a mais ou menos 2 polegadas ou 5 centímetros, tá? Já em bebês, a gente tem também aqui, não saiu aqui para vocês, mas também é 1/3, tá? Do diâmetro anteroposterior torácico. Tá aqui embaixo, gente, perdão. Desconsiderem essa parte aqui, eu vou colocar em vermelho. Não vou, na verdade, eu não vou nem destacar. Vou destacar aqui onde está o ponto para vocês, que agora que eu vi que ficou errado. Ó, em bebês, pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, é essa parte aqui que vocês vão levar em consideração. Que isso dá cerca de 1 a 1,5 polegadas, 4 centímetros, tá? Se na sua prova vier perguntando em centímetros, 4 centímetros em bebês, 5 centímetros em crianças de 1 ano até a puberdade e entre 5 e 6 centímetros em adulto. Se ela vier cobrando em polegadas, então em polegadas em adulto de 2 a 2,4 polegadas, em crianças 2 polegadas e em bebês cerca de 1,5 polegada, tá certo? Que dá 4 centímetros. Com relação ao retorno do tórax, a gente vai precisar ter retorno total desse tórax após cada compressão. Então, não é que isso vá ser demorado, não, o ritmo é ali constante. Só que a gente precisa visualizar esse retorno torácico, tá certo? Então, comprime e volta, comprime e volta, comprime e volta, certo? Para que tenha esse retorno. E uma coisa fundamental, minimizar as interrupções. Limite as interrupções a menos de 10 segundos. Esse é o tempo máximo recomendado para a checagem do pulso a cada ciclo de compressões, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu lá começando, se eu vou visualizar se está em parada, quando a pessoa não responde, que eu vou checar pulso e respiração é menos de 10 segundos, aqui também, quando a gente está lá nas compressões, aí tem uma hora que diz, vamos reavaliar se teve retorno. No máximo 10 segundos, tem que ser menos que isso, tá bom? Continuando aqui, aí eu trouxe para vocês quais são os medicamentos utilizados e as doses, né, na situação de reanimação cardiopulmonar em adulto, tá? Então, em todos os ritmos, vai se usar epinefrina e aí a dose e intervalo a ser administrado 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos e a via pode ser intravenosa ou intraóssea. Nos casos de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, a gente usa a amiodarona, tá? E a primeira dose vai ser de 30 miligramas e a segunda de 150. Também pode ser por via intravenosa ou intraóssea. E também em casos de fibrilação e taquicardia ventricular, a gente pode usar a lidocaína, a primeira dose de 1 a 1,5 miligramas por quilo e a segunda dose de 0,5 a 0,75 miligramas por quilo, também intravenoso ou intraósseo. E aí eu trouxe aqui algumas observações para vocês, tá? Número 1. Nos casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular refratárias à desfibrilação, deve ser administrada amiodarona ou lidocaína, tá? E aí o guideline de 2020, ele afirma que o acesso intravenoso, perceba que isso é bem importante, é preferido em relação ao intraósseo. Portanto, é aconselhado para profissionais tentarem primeiro estabelecer acesso intravenoso para administração de medicamentos em PCR, tá? Isso aqui também tem muito potencial de estar na sua prova, tá bom?
E aí, como eu falei para vocês, a gente viu que precisa ser uma RCP de qualidade, é um dos componentes lá do elo da cadeia de sobrevivência. Como seriam esses parâmetros de qualidade? Então, eu trouxe aqui para vocês, porque aqui a gente não deixa nada de lado. Tudo que é importante para a sua prova está aqui. Então, quais são os parâmetros que caracterizam a qualidade da RCP em adultos? Compressão forte, a gente acabou de ver, né? Profundidade de pelo menos 5 centímetros, no máximo 6, de 2 a 2,4 polegadas. Compressão rápida, de 100 a 120. Minimizar as interrupções, no máximo 10 segundos. Evitar a ventilação excessiva, ou seja, sem via aérea avançada, 30 compressões, 2 ventilações. Com via aérea avançada, uma ventilação a cada 6 segundos de forma assíncrona com a compressão. Alternar o socorrista a cada 2 minutos, porque a gente sabe que aquela pessoa vai ficar cansada ali, principalmente nas compressões, tá? E o uso de capnografia quantitativa em forma de onda. Então, se valor de PET-CO2 menor que 10 milímetros de mercúrio, avalie a qualidade da RCP, tá? Com esse ponto aqui, a gente fecha a parte de PCR, tá? Mas aí a gente entra aqui na parte de trauma, que também é um ponto muito importante que vocês precisam saber. Então, como a gente viu lá o mnemônico dos cuidados iniciais no PCR, que é o nosso CABID, aqui no trauma a gente também tem. Então, na avaliação primária do trauma, existe um mnemônico, que é o XABCDE. E aí, lembra, tá? Faz um card para você, faz um mapa mental com isso aqui, diferencia para não te confundir com a questão da PCR, aqui essa questão do trauma. E aí, esse XABCDE está relacionado a quê? No trauma, a nossa primeira ação vai ser controle da hemorragia. Por isso que é o nosso X aqui, tá? O A está relacionado à abertura das vias aéreas e colocar o colar cervical para proteger realmente a coluna dessa pessoa que sofreu um trauma, tá? O B está relacionado à questão da ventilação. O C, circulação, então avaliar se tem pulso, se está presente, se ausente, também está numa situação de PCR, tá? O D, a gente avalia disfunção neurológica. Então, esse paciente está responsivo, precisa fazer uma avaliação neurológica dele, porque foi um trauma, tá? E o E, exposição, verificar a presença de lesões, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês, para a gente complementar aqui, quando a gente fala de abertura de vias aéreas, né, que está aqui no nosso ponto aqui, ponto A, abrir vias aéreas e instalar colar cervical. Então, a abertura de vias aéreas, a gente precisa saber que existem situações que a gente pode utilizar para abrir, manobras que a gente pode utilizar para abrir vias aéreas. Então, a gente tem a manobra de inclinação da cabeça com elevação do mento, que é a chamada chin lift, tá? Então, a indicação dela qual é? Pacientes de agravos clínicos em que não há suspeita de lesão raquimedular. Isso aqui é super importante, tá? Não há suspeita de lesão raquimedular. Por quê, Gi? Porque se houver suspeita e eu vou fazer a elevação desse mento, eu posso piorar aqui essa lesão, tá bom? Descrição dessa técnica, como é que ela acontece? Posicionar uma das mãos sobre a testa e a outra com os dedos indicador e médio tocando o mento do paciente. E aí vai realizar um movimento de elevação desse mento, tá? Simultaneamente. E aí vai efetuar uma leve extensão do pescoço para manter a boca do paciente aberta. É assim que a gente faz a manobra de chin lift, tá? Já aqui a gente tem a manobra de elevação do mento no trauma. Perceba que é para casos em que há suspeita de lesão raquimedular no trauma. E aí é o chin lift no trauma. Como é que é feita? São necessários 2 profissionais aqui. Esse seria a nossa condição ideal para a realização dessa manobra. O primeiro profissional se posiciona à cabeceira do paciente e executa o alinhamento manual da cabeça em posição neutra, estabilizando a coluna, tá? Deixando ele bem certinho.
O outro profissional se posiciona do lado do paciente com a mão, pinça a arcada dentária inferior, usando a base do queixo do paciente. E aí, com os dedos posicionados, o profissional traciona o queixo anteriormente e levemente para baixo, elevando a mandíbula, enquanto abre a boca do paciente. Ou seja, aqui ele não vai inclinar o mento, ele vai fazer aqui a tração do queixo para elevar essa mandíbula, certo? E aí a gente tem aqui a tração da mandíbula, que é a nossa quase não sai, jaw thrust, tá? E aqui é indicada para pacientes quando há realmente a suspeita de lesão raquimedular, tá? E aí a gente vai posicionar-se a cabeceira do paciente para alinhamento e estabilização em posição neutra, colocando de mãos espalmadas uma para cada lado da face do paciente, uma de cada lado da face do paciente. Os dedos indicadores do socorrista inicialmente apontar em direção aos pés, posicionar os dedos polegares próximos ao mento e os demais ao redor do ômbolo da mandíbula. Simultaneamente, enquanto mantém alinhado com as mãos, aplicar força simétrica para elevar a mandíbula anteriormente para frente, enquanto promove a abertura da boca com os polegares. E aí vocês podem visualizar que qual a diferença entre o chin lift no trauma e o jaw thrust, tá? As duas elas vão fazer essa elevação da mandíbula, mas aqui no chin lift a gente tem a condição realmente ideal de serem 2 profissionais e aqui, como a gente viu essa última, é um profissional só que está realizando, tá bom? E aí a gente tem essa questão aqui do trauma. Outro ponto que a gente viu foi que a gente precisava avaliar o estado neurológico do paciente. Lembra? A gente trouxe ali na letra D avaliar essa questão da parte neurológica do paciente. Então, em se tratando de um trauma, é preciso avaliar o estado neurológico da vítima. E uma das formas de avaliar o estado neurológico é a escala AVDI, tá? O que é que essa escala avalia? Se o meu paciente está alerta, se ele tem resposta verbal, se ele tem resposta à dor ou se ele está inconsciente, tá? Outra forma de avaliar o estado neurológico desse paciente é através da escala de coma de Glasgow P, tá? Que é a mais atualizada que a gente tem, que também tem a resposta pupilar, tá? Para a obtenção da pontuação da escala de coma de Glasgow P, primeiramente devemos avaliar o paciente. E aí a gente vai avaliar quanto ao quê? A gente vai avaliar a abertura ocular primeiro, resposta verbal depois, resposta motora depois. Do total de pontos obtidos, a gente vai subtrair os pontos referentes à avaliação pupilar. E aí eu trouxe aqui a escala para vocês. Essa daqui é a nossa famosa escala de coma de Glasgow, tá? E aí, como é que eu fiz para aprender esta bendita aqui? E principalmente porque em várias provas eu vejo pedindo para fazer, ele dá lá a situação, aí diz como é que o paciente tem abertura ocular, por exemplo, paciente, tantos anos, sofreu trauma tal, ele apresenta abertura ocular, dor, resposta verbal com palavras incompreensíveis, resposta motora com flexão normal de membros e nenhuma reação pupilar. Então, ele dá para você essa situação, pede para você calcular e diz como que ele se enquadra, se um trauma leve, intermediário ou grave. Então, você precisa saber dessa escala, tá? E aí, lembrando, a nossa sequência é céfalo-caudal. Então, eu vou fazer a avaliação da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora, tá? Então, como é que eu aprendi isso aqui? Eu vou começar com 4 itens a avaliar, né, no ocular. Então, 4, verbal 5, motora 6. Então, a gente vem do céfalo-caudal de forma crescente, 4, 5 e 6, tá? E aí, a resposta pupilar, a gente só vai ter realmente essas 3 situações. Ou nenhuma, ou apenas reage a estímulo luminoso, ou reação bilateral ao estímulo. E aí, vamos lá cada uma delas, né? Na abertura ocular, que a gente vai avaliar, se o meu paciente ele tem uma abertura ocular espontânea, ele tem
4 pontos, tá? Então, é ótimo. Ele tem uma abertura ocular ali espontânea. Agora, se ele só abre os olhos quando ele é chamado, então a voz é fulano, e aí a voz, ele pontua 3. Se ele só tem abertura ocular à dor, ao estímulo doloroso, você vai lá e faz um estímulo doloroso nele, e aí só assim ele abre os olhos, ele pontua 2. E se ele não tem nenhuma reação, se você chamou, se você estimulou pela voz, pelo chamado, né? Se você estimulou pela dor e ele não tem nenhuma reação, ele pontua 1, tá? Já na resposta verbal, o que é que a gente tem aqui? Se eu falo com o paciente e ele responde de forma orientada, ele pontua 5. Se ele responde para mim, mas de forma confusa, ele pontua 4. Então, ele não está ali orientado em tempo e espaço, ele está mais confuso. Se ele utiliza palavras inapropriadas, então eu perguntei uma coisa, ele respondeu com outra totalmente diferente. São 3 pontos. Palavras incompreensíveis, você não consegue nem compreender o que é que ele está falando. É 2. E se não tem nenhuma resposta verbal, ele pontua 1. Resposta motora. Ele obedece a comandos, ele pontua 6. Então, seu fulano movimenta aí a mão direita, ou a mão esquerda, ou o pé direito, ou o pé esquerdo, e ele responde, ele consegue só pelo comando, é 6. Se ele localiza dor, então, por exemplo, eu estou do lado desse paciente e eu faço um estímulo doloroso no membro inferior esquerdo, e aí você pergunta, sentiu isso aqui? Ele diz onde ele sentiu. 5. Se ele faz movimentos de retirada, ou seja, teve aquele estímulo e apenas ele não sabe localizar, mas ainda tem um movimento de retirada, 4, tá? Flexão normal de membros, 3, e extensão anormal, 2, e nenhuma resposta, ele pontua 1. Então, você fez todo esse cálculo aqui. Vamos supor que o meu paciente, ele teve abertura ocular à voz, perdão, ele respondeu de forma confusa e ele teve movimentos de retirada. Então, eu tenho 3 mais 4 mais 4. Isso aqui vai me dar o quê? 11, certo? Aí eu venho para minha resposta pupilar. Se esse paciente não teve nenhuma resposta pupilar, ele vai pontuar 2. Se ele teve uma reação ao estímulo luminoso em apenas uma das pupilas, ele vai pontuar 1. E se ele teve reação bilateral, ele não vai pontuar nada, tá? Só que o que é que acontece? Essa pontuação aqui, ela é negativa. O que é que isso quer dizer? Que desses 11 aqui, eu vou subtrair a reação pupilar, tá? E aí, como é que fica isso? Então, vamos supor que esse mesmo paciente que eu avaliei, que somou 11, ele teve a reação, uma reação ao estímulo luminoso. Então, se eu tenho 11 menos 1, que foi essa pontuação aqui, ele vai ter 10 na minha escala de coma de Glasgow, tá? Essa escala vocês precisam aprender, não tem como ir para a prova sem saber. Ela é fundamental para você ir à sua prova, tá bom? E aí a gente fecha aqui o trauma e chegamos à parte de obstrução de vias aéreas. Esses 3 temas, tá? A gente vai terminar agora, urgência e emergência. Esses 3 temas foram os temas, assim, que caiu chovendo realmente nas provas da IDECAM. Então, obstrução de vias aéreas. O que é que a gente vai fazer? A gente tem a situação de adultos, gestantes e obesos, né? E bebês. Então, a gente tem obstruções que elas podem ser leves ou graves. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem uma obstrução, por exemplo, grave em um adulto irresponsivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida, diante da irresponsividade ou ausência de respiração com pulso, eu vou executar compressões torácicas com o objetivo de remoção do corpo estranho. Então, perceba, eu tenho ausência de respiração, mas eu tenho pulso. Então, eu vou fazer apenas as compressões.
Vou abrir a via aérea desse paciente, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se sensível e alcançável, ou com dedos ou com pinça. Se nada for encontrado, eu vou realizar uma insuflação para ver se esse ar passa. Se o ar não passar ou o tórax não expandir, eu vou reposicionar a cabeça e insuflar novamente, tá? E aí sempre considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de desobstrução, certo? É assim que eu preciso fazer quando esse paciente ele está irresponsível e é um adulto. Agora, se eu tenho um paciente em uma situação de um acidente grave, mas ele ainda está responsivo, eu vou fazer as manobras aqui de Heimlich nele. Então, como é que são essas manobras? Eu vou me posicionar atrás desse paciente, vou pegar as minhas mãos, uma fechada, tá? E a outra espalmada por cima dela e vou fazer movimentos em J aqui nessa região inferior aqui ao diafragma, como tá aqui nessa figura aqui, ó. Veja esse movimento em J, tá? Sempre de baixo para cima, certo? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação em que eu estou com uma gestante ou pessoas obesas, por exemplo, nessas situações, a gente vai realizar a compressão sobre o externo, tá? Na linha intermamilar. E não sobre o abdômen, tá? Porque aí não vai fazer efeito. Comprima até que o objeto seja expelido e as vias aéreas do paciente, das vias aéreas do paciente, ou o paciente fique inconsciente. Se ele evoluir para uma piora, a gente vai precisar fazer a RCP. Lembrando, gente, que tudo isso que eu trouxe aqui de forma rápida para vocês em revisão, a gente tem aulas específicas aqui no canal. Então, como eu falei, atendimento em PCR tem uma aula completa. Atendimento no trauma tem uma aula completa. Atendimento para casos de obstrução de vias aéreas por corpo estranho tem uma aula completa. Então, o que for a sua dificuldade, vai lá e assiste a aula completa, tá? E aqui a gente tem situações de obstrução de vias aéreas em bebê, tá? Então, uma obstrução leve em bebê e ele está ainda responsivo ou ele está emitindo sons normalmente como ele já faz. Então, a gente vai acalmar esse bebezinho e permitir a tosse. Mas se é uma obstrução grave em bebê responsivo, o que é que a gente vai fazer? Realizar a manobra de desobstrução. 5 golpes no dorso, seguido de 5 compressões torácicas. Tá aqui como é que acontece. Então, eu coloco esse bebezinho aqui apoiado no meu antebraço, sempre a cabecinha dele mais abaixo, tá? Vou fazer esses 5 golpes atrás, no dorso, e depois virar ele e fazer essas 5 compressões ali na frente, para tentar desobstruir essa via aérea, exatamente como está aqui na nossa figurinha. Agora, um caso de obstrução grave em bebê irresponsivo, a gente precisa fazer as manobras de RCP, que a gente viu lá como é que faz em bebês, tá? No nosso segundo slide ali daqui da aula, certo? E assim a gente consegue compreender os temas de urgência e emergência. Então, como é que isso aqui pode ser cobrado? Vamos lá para as questões sem nem perder tempo, tá? Enfermeiro plantonista 2024 da IDECAM. Então, o atendimento de urgência e emergência em enfermagem também pode ser dividido em atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar. Sobre a situação de enfermagem, a atuação de enfermagem em urgências e emergências, assinale a alternativa correta. Aí ele pede a correta, tá, gente? Perceba, lembre sempre de marcar o que é que ele pede. Então, letra A. No atendimento intra-hospitalar, o enfermeiro é membro da equipe de suporte avançado que atua baseado nos protocolos de suporte básico de vida e suporte avançado de vida, responsável pelo atendimento e transporte de pacientes com maior nível de gravidade. Isso aqui, perceba que ele está falando bem relacionado ao componente de atendimento às urgências do serviço móvel de urgência. Quando ele fala aqui, ó, o enfermeiro é membro da equipe de suporte avançado, ele está fazendo referência aqui ao SAMU. Então, ele veio tentar confundir aqui você. Então, essa não é a resposta à nossa questão, tá? Letra B. Em urgências, o enfermeiro atua de forma direta, realizando procedimentos como punção venosa, administração de medicamentos,
obtenção de via aérea definitiva através de dispositivos supraglóticos, conforme previsto na legislação, além de se responsabilizar e realizar em procedimentos como intubação orotraqueal. Isso aqui a gente sabe que está errado, né, gente? A gente não pode realmente, conforme a legislação, atuar dessa forma. Letra C. Acidentes graves apresentam-se na maioria das vezes com potencial de deteriorização rápida, que exige raciocínio clínico e habilidades para intervir prontamente, a fim de corrigir ou minimizar os danos à saúde do paciente. Isso faz com que, a priori, a maior parte da atenção ao paciente seja restrita à atuação de profissionais médicos especializados. Isso aqui também está errado, a gente sabe que para o atendimento a gente precisa de uma equipe multi, tá? Médico, enfermeiro, físio, técnico de enfermagem, não só médico, tá? Letra D. Por ser desafiador, exigindo do profissional de saúde o reconhecimento de situações de urgência e emergência, além da liderança da equipe em situações adversas que são vivenciadas, urgências e emergências são sempre comandadas por médicos, pois os mesmos têm maior preparo para essas situações, sendo a atuação da enfermagem coadjuvante nesses casos. Totalmente desconexa, né, gente, essa questão aqui. A atuação tanto da enfermagem quanto dos outros profissionais da equipe multi são essenciais, né? Precisa atuar conjuntamente. No ambiente intra-hospitalar, o primeiro contato entre o enfermeiro e o paciente se dá através da classificação de risco, seja ela feita na sala de triagem ou na estabilização, onde o enfermeiro investiga a queixa principal do paciente e, através do protocolo adotado, é capaz de determinar o tempo mínimo para que esse receba atendimento médico. Essa daqui é a nossa resposta à questão. Então, veja que ela está bem certinha aí a sua forma de elaboração. Segundo, conforme a portaria 1864 do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências por intermédio da. Aqui ele fez uma referência à nossa portaria que instituiu o componente pré-hospitalar móvel na Política Nacional de Atenção às Urgências. E aí ele quer saber como que foi, né? Por que intermédio? Então, eu trago para vocês, a nível de conhecimento, que isso aqui está relacionado à nossa letra B, a implantação de serviços de atendimento móvel de urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro. Na letra A está errado porque ele traz estados, e aí estados poderia deixar algum município de fora, não pode, tá? Na letra C, ele fala, coloca outros componentes, mas aqui a relação é com o SAMU realmente. E na letra D, ele traz aqui Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, não está relacionado, tá? E aqui na letra E, ele fala em todo o território nacional, mas a nossa portaria, como eu trouxe aqui para vocês, ela traça especificamente por intermédio da implantação de serviços em todos os municípios e regiões do Brasil através do SAMU 192, tá? Terceira questão, respeitando os requisitos dos serviços de urgência e emergência para as boas práticas para a organização e funcionamento dos serviços de urgência e emergência, analise as assertivas a seguir e em seguida marque a alternativa correta. Então, ele quer saber aqui da gente, né? O que é que está correto aqui em relação às boas práticas de urgência e emergência, tá? Os serviços de urgência e emergência fixo podem funcionar como um serviço de saúde, independentemente de ser inserido em um estabelecimento com internação com menos capacidade de resolução. Não, tá, gente? Isso aqui precisa realmente ter uma capacidade de resolução quando a gente pensa em urgência e emergência. B. É responsabilidade da administração do serviço de saúde prever e prover recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos necessários ao funcionamento de urgência e emergência. Perfeito, esse aqui é o gabarito da nossa questão, tá? Letra B, de bola. Letra C. Todos os serviços de urgência e emergência, público ou privado, não necessitam possuir ou estar inserido em um serviço de saúde que possua habilitação e licença de funcionamento expedida pelo órgão sanitário competente, pois se configura como serviço prioritário da atenção. Não, eles precisam, tá? Possuir. Esse não aqui, cadê? Deixou errado, tá bom? Letra D.
A construção, reforma ou adaptação de estrutura física do serviço de urgência e emergência deve ser precedida de análise e aprovação do processo junto ao Ministério Público. Não está relacionada à questão do Ministério Público, tá, gente? Os funcionários do serviço de saúde e o chefe do serviço de urgência e emergência têm responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade em todos os processos. Essa questão aqui dos funcionários não especificamente eles têm essa responsabilidade aqui de planejar, tá? Eles atuam na implementação, na garantia de qualidade, mas essa questão de planejamento macro não deixaria essa nossa alternativa correta, tá certo? Então, letra B é a resposta à nossa questão. Quarta questão, e aí a gente já está terminando urgência e emergência para entrar em código de ética e legislação profissional. Analise corretamente as assertivas, alternativa que apresentam os principais órgãos que são relevantes para se definir uma situação de emergência. Então, gente, sempre que você pensar em emergência, os principais órgãos que estão relacionados são coração, pulmão e cérebro, tá? São nossas funções mais essenciais, assim, a vida mesmo. Então, coração, pulmão para a nossa respiração, oxigenação e cérebro, tá? Então, aqui é a nossa letra D, tá? As outras estão erradas, porque não tem esses 3 componentes, elas trazem outros componentes, tá? E aqui a nossa quinta questão. Frente ao suporte básico de vida em emergências, considera-se consulta adequada frente a uma obstrução de vias aéreas. Ó, a gente viu isso agorinha, tá? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, em um caso de situação de obstrução, ó, grave, com paciente irresponsivo. Assinale a alternativa correta. O que a gente vai precisar fazer? Então, o meu paciente ele está grave e ele está irresponsivo. A gente vai precisar abrir as vias aéreas, visualizar a cavidade e remover o corpo estranho, se possível, e alcançável, com os dedos ou com pinça, foi o que a gente viu, tá? Isso aqui a gente faz, mas tem também a parte das compressões, como a gente visualizou, então ele tem pulso, mas não tem respiração. Faz as compressões, tenta abrir essa via aérea, visualizar e remover, tá bom? Incentivar a tosse vigorosa é só quando a gente tem um acidente leve, uma obstrução leve com o paciente responsivo. A manobra de Heimlich é uma situação grave, mas com o paciente responsivo. Não interferir só se for leve também. Pacientes obesos e gestantes no último trimestre realize compressões sobre o externo, linha intermamilar, e não sobre o abdômen. Isso aqui não é numa situação como é que se diz? Isso aqui é uma situação grave também, com o paciente irresponsivo, mas aqui ele traz essa situação gestante no último trimestre, não só no último trimestre, tá, gente? Percebam que é situação de gestante, tá bom? E aí a gente chega aqui à nossa parte de ética e legislação profissional. Então, vamos lá, sem mais delongas, começar esse ponto. Então, os pontos essenciais, né, de ética e legislação profissional. Primeiro de tudo, código de ética. O que é que você precisa saber? Resolução atualizada, tá? Resolução 564 de 2017. E aí, esse código de ética, ele vem orientado, né, ele vem distribuído em capítulos. Então, no primeiro capítulo, nós temos os direitos dos profissionais de enfermagem. No segundo, os deveres. No terceiro, as proibições. No quarto, as infrações e penalidades. E no quinto, a aplicação dessas penalidades, tá? A quem que aplica esse código de ética de enfermagem? Então, a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras e atendentes de enfermagem, que a gente não tem mais atualmente, mas continua aqui especificado. E aí, saiba, né? Quem que tem o poder de alterar esse código de ética de enfermagem, né? A gente teve essa reformulação em 2017. E aí, como que pode ser feito esse tipo de alteração? Quem tem o poder de alterar? Então, o Conselho Federal de Enfermagem, por proposta de 2/3 dos conselheiros efetivos do COFEN, ou pelos conselhos regionais de enfermagem, mediante proposta de 2/3 dos conselhos regionais, tá? Perceba a diferença.
Aqui no COFEN, a gente fala de 2/3 dos conselheiros efetivos, tá? Nos CORENs, nos conselhos regionais, proposta de 2/3 dos conselhos, tá? E aí, continuando, né? Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha comparativa, porque tem alguns artigos do nosso Código de Ética que geram confusão. E geralmente esses artigos, por gerarem essa confusão, são mais abordados pelas bancas, tá? Então vocês precisam ter esse olhar mais atento para esses artigos e foi exatamente o que eu trouxe aqui para vocês visualizarem, para ficar muito mais fácil essa compreensão, tá? Então vocês não vão se confundir mais com esse tipo de artigo quando vier na sua prova. Então, por exemplo, aqui o artigo 1, ele traz para gente que é direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, como eu destaquei aqui, ó, palavra-chave, liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos dos direitos humanos, tá? Quem pensa quando tá assim lá, se é direito ou se é dever, lembre dessas duas palavras-chave. Liberdade e autonomia está relacionado a direito, tá? Olha o dever como é diferente. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Então, veja aqui a diferença. Quando a gente pensa em direito, a gente fala em autonomia, liberdade. Quando a gente pensa em dever, a gente está pensando em justiça, responsabilidade, compromisso. Então, vejam as palavras-chave para não confundir mais quando você encontrar na sua prova relacionada ao Código de Ética, quando a gente fala em exercer a enfermagem, tá certo? E aí a proibição que a gente tem, né? Com relação a essa questão do exercício, executar atividades que não sejam de sua competência ética, científica, legal ou que não ofereçam segurança. Então, isso aqui é proibido, tá? E aí eu trouxe aqui destacando em vermelho para você saber. Então, esses 3 pontos aqui que poderia causar confusão, agora ficou esclarecido. O artigo 3, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, no artigo 3, apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações, olha as palavras-chave, por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Quando a gente pensa em melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, é um direito desse profissional participar desse tipo de movimento. Agora, perceba o dever. Incentivar, apoiar a participação de profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organização da categoria. Ó como é diferente, tá? Então, essas palavras-chave você precisa saber, você precisa estar atento para saber o que é direito e o que é dever. O que é direito meu enquanto profissional? E o que é que eu, enquanto profissional, preciso fazer, tenho o dever de fazer, tá? É bem diferente. Quando a gente vem aqui para o artigo 6º, esse ponto aqui eu vejo cair muito em provas, tá? Esse artigo é queridinho das bancas. Então, pensa, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então, perceba aqui a relação de direito. Eu tenho o direito de aprimorar os meus conhecimentos que dão sustentação à minha prática profissional, tá? Agora, quando a gente pensa em dever, olha como é diferente. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, culturais, em benefício da pessoa, família, coletividade e desenvolvimento da profissão. Percebeu como é diferente? Então, é meu dever aprimorar os conhecimentos técnicos científicos em benefício da pessoa, da família,
do desenvolvimento da profissão, mas é um direito meu aprimorar esses conhecimentos que dão sustentação à minha prática profissional, tá? Sempre lembre de avaliar. É um direito meu, isso vai ser um ganho realmente pessoal, assim, para mim, ou é um dever meu em que vai ser realmente um ganho para o meu paciente, para a minha profissão, tá? Analise isso com muito cuidado que você vai conseguir acertar a sua questão. E aí a gente tem aqui realizar, e aí proibição. Realizar ou participar de atividades, ensino e pesquisa de extensão em que os direitos inalienáveis da pessoa, família ou coletividade sejam desrespeitados. Olha aqui uma palavrinha-chave super importante. Esses direitos são desrespeitados, tá? E aí aqui a gente tem, ó, no artigo 7º, direito ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Necessários ao exercício profissional é um direito, porque como é que esse profissional ele vai fazer lá toda a sua atuação se ele não tiver acesso a isso? Então, isso é um direito. Agora, o dever registrar no prontuário e outros documentos informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma ética, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Viu a diferença? Proibição. Disponibilizar acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal ou por determinação judicial. Então, se não for nessas situações, não pode disponibilizar, é proibido, tá? Aí, quando a gente tem aqui, ó, direito, tá? Abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Esse profissional, ele pode abster-se, olha o verbo, abster-se de revelar informações que ele tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Abster-se, tá? Agora, o dever. Prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, é diferente. Isso aqui ele tem o dever realmente de fazer, tá certo? E aqui, continuando, a gente tem a parte das penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN e COREN. Isso aqui cai muito em provas, é muito importante que você saiba. Então, quais são essas penalidades que podem ser impostas? Então, a gente tem, ó, advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do exercício profissional, tá? Para entender como é cada uma delas, porque também cai muito. Então, quando ele pergunta lá o que é uma advertência, né? Quais as suas características, o que é a multa, o que é a censura. Então, vamos lá. Advertência verbal, já discriminei aqui para vocês, já deixei chamando atenção as palavras-chave. Então, admoestação ao infrator de forma reservada, registrada, né, no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas, tá? E aqui do lado eu já coloquei para vocês quem pode fazer, quem tem o poder também de fazer esse tipo, de aplicar esse tipo de penalidade. O COFEN tem todas, tá? Mas assim, o COREN é o responsável por isso aqui, tá? Então, quando vier na sua prova, é de responsabilidade de quem? COREN, tá? A multa consiste na obrigatoriedade, tá? Cuidado com essa palavra, que eu já vi diversas provas trazendo aqui que pode, não, é obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator. Então, de 1 a 10. Quem vai estipular? O COREN, tá certo? Censura consiste na repreensão que será divulgada. Ó, perceba a diferença entre a advertência verbal. A advertência verbal é aquela admoestação ao infrator de forma reservada. A censura é a repreensão que será
divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN e COREM e em jornais de grande circulação. Quem faz isso? COREM, tá certo? Suspensão, como é que se dá a suspensão? Proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 dias. Isso aqui foi mudança recente. A gente tinha um período menor antes, agora a gente tem um período maior. Cuidado, tá certo? E será divulgada nas publicações do sistema COFEN e COREM em jornais de grande circulação, tá? Também responsabilidade do COREM, tá certo? E uma coisa que eu quero lembrar para você, nesse momento de suspensão, a carteirinha do profissional ela vai ser retida, tá? Ela só é devolvida passado o período de suspensão. Cassação, como é a cassação? A perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos. Isso aqui também a gente teve mudança, tá? Será também divulgado no sistema COFEN e COREM em jornais de grande circulação. E aqui perceba de quem é a alçada, né, dessa responsabilidade. COFEN, tá? Coloquei aqui para vocês. E também vai ser retida a carteira desse profissional, tá bom? Depois dos 30 anos, né? Se ele pegou lá 30 anos, se ele quiser voltar, aí tudo bem, é devolvido. Mas é sempre retida, tanto na suspensão quanto na cassação, enquanto durar o período da punição, certo? Continuando, né? Para graduação da penalidade e respectiva imposição, o que é que vai se considerar? Então, o profissional ele fez lá algo que ele não poderia fazer. E aí, para instituir essa penalidade, vão ser considerados alguns critérios. Então, quais são eles? A gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado ao paciente ou, por exemplo, a profissão, enfim, se for alguma questão realmente mais para o lado da ética, né, quando a gente pensa, e os antecedentes do infrator, tá? Então, esses 4 elementos vão ser avaliados, tá? E essas infrações, elas podem ser classificadas em leves, moderadas, graves ou gravíssimas. E aí a gente precisa saber cada uma delas porque as provas cobram isso. Diz lá, fulaninho teve uma situação em que causou debilidade temporária de membro. Esse tipo de infração é considerado o quê? Leve, moderada, grave ou gravíssima? Você precisa saber, certo? Então, como é que a gente tem? São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, moral ou mental de qualquer pessoa sem causar debilidade e aquelas que venham a difamar a organização de categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Essas são as leves. Olha a diferença das moderadas. As que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. As graves, as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável à pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E as consideradas gravíssimas, as que provoquem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável à pessoa. Então, entenda aqui a diferença entre elas para quando chegar na sua prova você conseguir acertar. E aí a gente tem, né, como a gente viu que para a graduação das penalidades são consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes, eu trouxe aqui quais são essas circunstâncias. Então, a gente tem as circunstâncias atenuantes, aquelas que minimizam, tá? A situação, que melhora realmente para o profissional a condição para que a sua penalidade seja minimizada, tá? Então, ter o infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade e com eficiência evitar ou minorar as consequências de seus atos. Isso aqui é um atenuante. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sobre coação, intimidação ou ameaça,
realizar atos sobre emprego de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado para a elucidação dos fatos. São circunstâncias atenuantes. Aí, quando a gente pensa em circunstâncias agravantes, aquelas que pioram a situação do profissional, quais são elas? Ser reincidente, ou seja, ele fez uma infração e depois voltou a cometer, tá? Causar danos irreparáveis, cometer a infração dolosamente, ou seja, com intenção mesmo, cometer a infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de outra infração, aproveitar-se da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função do exercício profissional, ter maus antecedentes profissionais e alterar ou falsificar provas ou concorrer para a desconstrução do fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, isso aqui são circunstâncias que pioram, que aumentam as penalidades, tá certo? E aí a gente vai ver como que esse conteúdo vem sendo abordado nas provas da IDECAN agora. Então, presta atenção no que você viu e como ela vem cobrando. Questão de número 6, tá? Em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as responsabilidades e deveres dos enfermeiros são definidos para assegurar a prática profissional ética e legal. Entre as situações descritas a seguir relacionadas ao exercício da enfermagem, identifique a que corresponde corretamente a uma responsabilidade e dever ético fundamental do enfermeiro, conforme estabelecido no referido Código de Ética. Então, ele quer saber aqui o que é um dever conforme o Código de Ética, tá? Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional, ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao COREM. Gente, perceba, suspender as atividades, eu vou até grifar aqui para vocês. Suspender as atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional. Isso aqui, se eu sou um profissional, estou lá e percebo que a instituição não tem as mínimas condições para o meu exercício profissional, é um direito meu suspender essas atividades e comunicar ao conselho, tá? Então, quando ele pede aqui dever, isso aqui não está certo, porque isso aqui é um direito, tá? Letra B. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Eu me associar, exercer cargos e participar de entidades de classe de fiscalização do exercício é um dever? Não, é um direito que me assiste, tá certo? É um direito meu. Então, esse aqui também não é a resposta, porque se trata de um direito. Exercer a enfermagem, olha as palavras, com liberdade, autonomia, ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais dos direitos humanos. Isso aqui é o quê, gente? Mais um direito, tá? D. Garantir a continuidade da assistência da enfermagem, mesmo em situações de troca de turno, falta de recursos, assegurando a qualidade e segurança do paciente. O que é isso aqui? Um dever. Eu preciso garantir a continuidade da assistência de enfermagem. Esse aqui é o nosso gabarito. Então, perceba como é diferente, tá certo? Sempre pare e analise a questão, o contexto da questão e pense, isso é um direito meu, isso é um dever meu, é proibido para mim enquanto profissional. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sobre os seus cuidados. Dispor de material e equipamento de proteção individual e coletiva segundo as normas vigentes. Perceba, desenvolver as atividades em condições de trabalho que promovam a própria segurança, está falando do profissional, né?
ter materiais de equipamentos de proteção individual. O que é isso aqui, gente? Isso aqui também é um direito meu enquanto profissional, tá? Sexto, letra D. Sétimo, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem considera a necessidade e o direito à assistência de enfermagem da população, os interesses do profissional e da sua organização. Quanto ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem reorganizado em 2017, assinale a alternativa que traz a organização dos capítulos desse documento. Eu trouxe para vocês lá, foi o primeiro ponto que eu mostrei. Quais são os capítulos, como que é organizado, o que é que tem em cada um. Então, os nossos capítulos quais são? A gente tem no capítulo 1 os direitos, no 2 os deveres, no 3 das proibições, no 4 das infrações e penalidades e no 5 da aplicação das penalidades, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra A, como a gente viu aqui antes na aula, certo? Oitavo, em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta em relação aos deveres dos profissionais de enfermagem. Lembrem sempre de chamar a atenção para o que a questão pede. Aqui ele está pedindo quais são os deveres, tá? Letra A. Permitir que seu nome conste no quadro pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere quando nestas não exercer funções de enfermagem. Gente, permitir que o meu nome conste no quadro profissional onde eu não atuo, isso aqui é proibido. Tá? Letra B. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada medidas cabíveis para a obtenção, de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional que atinja a profissão. Se eu vou pedir ao meu conselho a obtenção de desagravo público por ofensa que eu sofri enquanto estava desempenhando a minha função, isso aqui é um direito meu, tá? Letra C. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar. Olha as palavras, tá? Com responsabilidade, autonomia, liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Autonomia, liberdade, isso aqui é um direito, tá? Abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão do exercício profissional. Olha o abster-se que eu mostrei lá para vocês, tá? Trouxe até no quadrozinho comparativo. Isso aqui também é um direito, certo? E letra E, fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opinião e posição ideológica. E isso sim é um dever, tá certo? Continuando aqui, a gente chega agora ao nosso último tópico, que é a parte de legislação profissional. Também cai em toda a prova. E aí, não só da IDECAN, gente. Código de ética, legislação profissional, urgência e emergência. É um tema muito frequente na IDECAN, recorrente? Mas também em todas as outras provas. Então, independente se você vai fazer essas provas da IDECAN ou qualquer outra, esses temas são fundamentais para você. Então, com relação à legislação profissional, o que é que eu preciso pontuar, tá? A gente tem a nossa lei 7498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e temos o decreto 94.406, que regulamenta essa lei. E aqui na nossa lei diz, primeiro, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Lembre, todo o território nacional, observados os dispostos na lei. 2. A enfermagem e suas atividades auxiliares só podem ser exercidas por pessoa legalmente habilitadas e inscrita no Corém com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional, tá? Então, se eu sou Gisele, uma profissional que atuo profissionalmente no estado de Alagoas, eu tenho que estar inserida no Corém de Alagoas. Se por acaso eu atuo em Alagoas e em Pernambuco, como já aconteceu, eu preciso ter uma inscrição em Alagoas e uma inscrição em Pernambuco. Uma é principal, a outra é secundária, mas precisa ter nos dois, certo? A enfermagem é exercida privativamente, isso aqui também cai muito, saiba. Privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, tá? Respeitados os respectivos graus de habilitação. E aí, outro ponto que você precisa saber.
O planejamento e a programação das instituições de saúde devem incluir o planejamento e a programação de enfermagem. E essa programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, tá? A gente não pode dissociar isso, certo? Precisamos saber também quem são os enfermeiros, quem são os técnicos de enfermagem, quem são os auxiliares de enfermagem, quem são as parteiras, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês relembrarem, porque isso aqui você precisa saber. Se você já está na sua véspera de prova, você precisa saber, tá? Mas vamos relembrar. São enfermeiros, e aqui, o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica, também conferido nos termos da lei, o titular do diploma de enfermeira e o titular do diploma de enfermeira obstétrica, que foi revalidado no Brasil, tá? E aí é um profissional estrangeiro que teve a revalidação do diploma como enfermeiro ou enfermeira obstétrico ou obstetriz, tá? E aqueles não abrangidos pelos incisos anteriores que obtiverem o título de enfermeiro, conforme disposto na linha D do artigo 3 do decreto 50.387. Esse ponto aqui, o que eu quero dizer para você? Tanto vocês vão ver aqui no enfermeiro quanto no auxiliar de enfermagem, que tem esses incisos assim que a gente pensa, nossa, como é que eu vou conseguir decorar isso? Lembra sempre da palavra-chave. Ele traz aqui, ó, aqueles não abrangidos nos incisos anteriores, mas que obtiveram o título de enfermeiro, tá? Então, é enfermeiro, certo? São técnicos de enfermagem. Técnico de enfermagem é bem facinho. A gente só tem ou titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem, ou o titular de diploma estrangeiro que foi revalidado no Brasil como técnico de enfermagem, tá? Auxiliar de enfermagem, titular de certificado de auxiliar de enfermagem, titular do diploma que se refere à lei 2.822, titular do diploma certificado que se refere ao inciso 3 do artigo 2 da lei 2.604, titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem expedido até 1964. Aqui, também queria mostrar para vocês isso, ó, percebam. Lá no enfermeiro, que poderia causar dúvida, né? Esse item 2 aqui, por exemplo, titular do diploma que se refere à lei 2.822. Mas no enfermeiro, aquele item que está relacionado aqui ao decreto, ele traz, ó, que obtiveram o título como enfermeiro. Então, não teve assim, lembra, é o auxiliar de enfermagem, tá? E outro ponto aqui, ó, esse aqui ele diz, ó, titular do certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tá? Eu já vi muitas provas tentando confundir enfermeiro, colocando que é enfermeiro prático ou prático de enfermagem. Essa parte de enfermeiro prático ou prático de enfermagem é auxiliar de enfermagem, tá? São parteiras, o titular do certificado previsto no decreto tal, também não cai assim, não vi cobrando, e o titular do diploma, sim, de parteiro, tá? É revalidado também no Brasil. Continuando, quais as atividades privativas do enfermeiro? Também cai muito em provas, então lembre sempre, privativo do enfermeiro, direção de órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem, tá? Perceba. Organização e direção dos serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço, planejamento, organização, coordenação e execução, avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, isso aqui são atividades privativas do enfermeiro, tá? Agora, quando a gente pensa, aí eu coloquei aqui para vocês, ó, lembre,
O enfermeiro, ele direciona, ele organiza, ele planeja, ele executa, ele coordena, ele avalia, realiza consultoria, auditoria, emissão de parecer, realiza consulta, prescreve, presta cuidados diretos para pacientes graves e cuidados de maior complexidade técnica. Tudo isso dentro da enfermagem, tá? Não esqueçam. E aí, eu trouxe aqui para vocês, um enfermeiro como integrante da equipe de saúde. É diferente, tá? Aqui, ele exerce funções como integrante, mas não são privativas dele. Então, a gente tem, participação, olha os verbos. Participação no planejamento e execução e avaliação de programação de saúde. Então, não é específica de enfermagem, programação de saúde. Participação na elaboração, execução, avaliação dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde, participação em projetos de construção, reforma, unidades de internação, prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral, tá? Não é específico. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, perceba que aqui, esse item, até coloquei aqui para vocês, Esse item fala sobre assistência de enfermagem. E aí você pode pensar, é privativo, mas não. Isso aqui, todos da enfermagem podem e devem realizar a prevenção de danos, tá? Por isso que não é privativo do enfermeiro, porque o técnico de enfermagem deve fazer, o auxiliar de enfermagem deve fazer, o enfermeiro obstetra também, tá? A assistência à gestante, parturiente, puérpera, a equipe multiprofissional faz. Acompanhamento e evolução do trabalho de parto também. A execução do parto sem distócia, o médico também faz, tá? Educação visando a melhoria de saúde do acesso à população, a equipe multi faz, tá? E aí a gente tem aqui, para o enfermeiro obstetra, além das definições que a gente teve, né, que ele pode fazer, tem as seguintes definições. A assistência à parturiente e ao parto normal não é exclusivo, tá? Identificação das distorções obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, realização de episiotomia, episioterapia e anestesia local quando necessário. Ao técnico de enfermagem, ele exerce funções de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Participação no planejamento e assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Lembre, especialmente não é privativamente, tá? Participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. Deixa eu voltar aqui que apagou. Participar da equipe de saúde. Já o auxiliar de enfermagem, ele exerce atividades de nível médio de natureza repetitiva. Quando você vê isso na sua questão, já lembra, auxiliar de enfermagem, tá? Envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participação em nível de execução simples dos processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações e tratamentos simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde, tá certo? E aí vamos ver como esses itens são cobrados, né? Como esses pontos da legislação são cobrados nas nossas questões. Então aqui a gente tem o item 9. Na Lei 7498 de junho de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências, o seu artigo 7º define as prerrogativas para o técnico de enfermagem. Artigo 7, técnico de enfermagem. O que é que ele quer saber? O que é que o técnico de enfermagem, quem é técnico de enfermagem, tá? O que é que ele faz? Vamos ver nas alternativas. Aí ele diz, titular do certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem. Mostrei para vocês, enfermeiro prático ou prático de enfermagem é o auxiliar, não é o técnico, tá? Titular do diploma ou certificado conferido por curso estrangeiro, segundo a lei do país, registrado em acordo de intercâmbio e revalidado como auxiliar de enfermagem, auxiliar não é técnico, tá? Titular do certificado previsto no artigo 1 do decreto tal, observado o disposto na lei tal,
Titular do diploma ou certificado de parteira, percebam, a gente não precisa decorar isso porque ele vem dizendo, tá certo? Não, parteira não é técnico de enfermagem. Letra D. Titular ou diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrada pelo órgão competente, isso aqui sim é técnico de enfermagem. Letra E. Titular do certificado de auxiliar de enfermagem, já viu aqui, auxiliar de enfermagem, tá? Questão de número 10, aguenta aí que só faltam mais duas para a gente acabar, tá? Considerando a Lei 7498, é fundamental para o enfermeiro entender suas atribuições que lhe são exclusivas, ou seja, as privativas, ele está falando aqui. Em relação a isso, as atividades que estão de acordo com as competências exclusivas do enfermeiro. Gravar aqui para vocês, ó, competências exclusivas do enfermeiro, então privativas. Quais são essas competências? Então vamos lá. Coordenação de programas de controle de infecção hospitalar, incluindo a elaboração de protocolos específicos e treinamento de equipes multidisciplinares em parceria com outros profissionais. Ele já está dizendo aqui, ó, gente, em parceria com outros profissionais. Isso não é privativo, tá? Condução de pesquisa clínica em enfermagem, incluindo desenho de estudo, coleta, análise de dados, publicação de resultados em periódicos especializados. Isso aqui a gente viu que não é privativo do enfermeiro. Em momento nenhum eu botei isso aqui para vocês, tá? Supervisão, gerenciamento de equipe de enfermagem em procedimentos de hemodiálise, incluindo responsabilidade pela avaliação dos planos e cuidados individuais dos pacientes. Isso aqui é sim privativo do enfermeiro, tá? Ó, percebam as palavras. Supervisão, gerenciamento da equipe de enfermagem, incluindo a responsabilidade pela avaliação e adaptação dos planos individuais dos pacientes, os planos que foram feitos pelo enfermeiro, né? Então, isso aqui sim é privativo do enfermeiro. Letra D. Desenvolvimento e implementação de planos terapêuticos específicos para pacientes crônicos em unidades de terapia intensiva, com revisão e ajustes constantes baseados em protocolos médicos? Jamais, né, gente? Realização de procedimentos de alta complexidade, como punção lombar, em situações de emergência quando a equipe médica não está disponível, sob protocolos estabelecidos com especialização comprovada? Também não, tá? A resposta certa dessa nossa questão é o item C, tá bom? 11, aguenta aí que já estamos chegando no final. E outra coisa, já peço que, se a minha aula está te ajudando, deixe seu like aqui, compartilhe também com seu amigo concurseiro, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para que quando eu traga novas aulas você venha estudar comigo, tá? 11, de acordo com a Lei 7498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe privativamente. Olha como isso aqui é constante, viu, gente? Cabendo privativamente, tá? Ao enfermeiro. Letra A. Avaliação, a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral? Não, isso aqui é como integrante da equipe de saúde, não privativo. Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde? Também não, isso aqui é como integrante. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. E aí? Isso aqui também não é privativo dele, tá? Prevenção e controle de danos, a equipe de enfermagem também pode realizar, tá? Agora, prescrição da assistência de enfermagem é sim privativa do enfermeiro. E a última questão, a bioética é um ramo de estudo interdisciplinar, mais especificamente da ética, da filosofia e da biologia, que aborda questões associadas ao tratamento ético na vida e nos mais variados aspectos. Em outras palavras, ela busca aliar uma visão humanista aos avanços tecnológicos na área da saúde, entre outros quais abordam questões problemáticas relacionadas à conduta dos seres humanos e ainda não consensuais. Sobre o tema, leia o enunciado e responda. É universalmente consagrado através do aforismo hipocrático, prêmio, non nocere, eu acho que é assim que se fala, primeiro, não prejudicar, cuja finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas do ser humano.
O princípio aludido no enunciado acima é: letra A, não maleficência; letra B, autonomia; letra C, justiça; ou letra D, beneficência. Um ponto aqui que vocês precisam analisar é o que a própria questão trouxe. Olha para aqui. Primeiro, não prejudicar. Se eu digo primeiro não prejudicar, qual é a minha alternativa correta? O princípio da não maleficência, tá? E aí, gente, chegamos ao final dessa revisão de véspera, parte 1. Espero que tenha ajudado e tenha contribuído com o seu estudo. Se ajudou, deixa aqui o seu like, deixa nos comentários também se eu estou conseguindo te ajudar, se a minha forma de passar o conteúdo é realmente leve, você consegue compreender, tá? Deixe o seu like, lembre, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!